falar da naturalidade de Fernão de Magalhães. Eu vou falar da família de Fernão de Magalhães. Daí poder-se-á inferir uma provável naturalidade. Mas eu a naturalidade não afirmo. Só vou falar da família, como acabei de dizer. Eu queria ressaltar que o Fernão de Magalhães é, de longe, o português mais conhecido no mundo. E há de o ser, provavelmente, durante os séculos vindouros. Mesmo que nós estejamos numa época em que o Cristiano Ronaldo disputa a primazia, isso será uma, duas gerações. Aquilo que o Fernão de Magalhães fez é extraordinário. E basta ver neste mapa o que tinha sido feito pelos portugueses 20 anos antes, menos de uma geração, que é a ida de Portugal até Goa, terra conhecida, porque se fazia a viagem já via terrestre. O Pedro da Covilhã tinha andado à procura de Prestes João. Portanto, o que nós fizemos, que é incomensurável, foi só curto-circuitar a África. Portanto, fazer a volta da África. Se compararmos isto com o que fez Fernão de Magalhães, que foi partir de Espanha, encontrar uma travessia que se supunha poder existir, mas que não havia a certeza, e depois percorrer esta imensidão do Pacífico, sem apoios, em terra completamente desconhecida, pode-se fazer o paralelo do que fez Fernão de Magalhães e do que fez Vasco da Gama. Porque Vasco da Gama chegou ali porque já Bartolomeu Dias tinha chegado ao Cabo da Boa Esperança e outros antes dele. Aquilo que o Fernão de Magalhães fez há de permanecer sempre comparável, talvez só a chegada do homem à Lua. Não vejo outro feito de viagens que lhe possa ser minimamente comparado. Fernão de Magalhães, ao serviço de Dom Manuel, esteve no Norte da África, esteve depois na Índia. Não há certeza de ele ter estado nas Molucas, mas provavelmente esteve. Segundo o Fernão de Oliveira, que foi preceptor dos filhos de João de Barros, o Fernão de Magalhães aprendeu a arte de navegação com um parente. Eu depois vou falar mais tarde qual será esse parentesco, que é um Gonçalo de Oliveira, que eu documentei como o homem das terceiras do Porto no final do século XV. E esse Gonçalo de Oliveira é dito um homem muito sabido da navegação e que terá sido piloto na ida do Francisco Serrão para as Molucas. O Francisco Serrão foi capitão do navio e o Gonçalo de Oliveira terá sido seu piloto. O Fernão de Magalhães, não conseguindo da Casa Real Portuguesa, em Dom Manuel, as extensas a que se considerava com direito, não conseguindo ser capitão de uma nau da carreira da Índia, como ele pretenderia, resolve propor ao rei de Castela a possibilidade de atingir as Molucas. O Gonçalo de Oliveira já lá tinha ido, o Fernão de Magalhães não há certeza, como eu disse, lá tinha ido, mas ele corresponde-se com o Francisco Serrão e pelo Tratado de Tordesilhas, as Molucas, onde há as especiarias e a canela, não era certo se estivesse na metade portuguesa, se na metade de Castela. E, portanto, ele em ruptura com Dom Manuel vai para Castela e nós só continuamos a dominar aquela área por mais um século, essencialmente, por duas razões. Primeiro, porque o Pacífico é um oceano terrível, é um oceano imenso, com muito poucos locais de abastecimento, e porque é tranquilo, sem ventos. Portanto, a travessia do Pacífico revela-se complicadíssima. De outra forma, provavelmente o nosso circuito comercial com as Molucas teria de ser disputado com Castela. O Carlos V, que era um rei que andava sempre em disputas, e nomeadamente disputas europeias pelo domínio dos Estados europeus,
e sempre com necessidade de alimentar com dinheiro o seu exército, e depois de ter tido de haver a dificuldade da chegada às Molucas, acaba por chegar a um acordo com, já não sei se Dom Manuel, se Dom João III, de prescindir durante uns anos dos eventuais direitos que pudesse ter sobre as Molucas, mediante uma determinada importância que o rei de Portugal lhe pagaria. Ficando Carlos V com o direito, nas décadas seguintes, retornando o dinheiro, reclamar a posse das Molucas. Aliás, depois há sábios de um lado e do outro que vão dirimir se as Molucas estará na nossa metade, se estará na metade de Castela. Voltando ao Fernando Magalhães. Portanto, isto foi só, desculpem, uma pequena introdução. Eu agora vou só falar na família e vou só falar de documentos. Portanto, eu vou esquecer tudo o que dizem os genealogistas, porque há para tudo. É como num restaurante, escolhe-se um determinado prato, se escolher outro, há peixe, carne, há vários pratos de peixe, há vários pratos de carne. Portanto, eu vou esquecer completamente isso e vou falar exclusivamente dos documentos e das conclusões que eu tiro dos documentos. Portanto, os notariais de Sevilha, o Fernando Magalhães é vizinho do Porto. Isto é, há 6 documentos nos arquivos notariais de Sevilha em que o Fernando Magalhães intervém em 1519, antes de começar a epopeia, antes de começar a viagem. Esses documentos não são transcrições, eu vi-os com as minhas mãos. São todas feitas no mesmo notário, escritos naquele ano, assinados por ele. Curiosamente, eles sempre lhe chamam Hernando de Magalhães e ele sempre escreveu Fernando de Magalhães. Portanto, 2 desses documentos são importantíssimos para o estudo da família, que é, em 19 de março de 1519, ele doa à irmã Isabel de Magalhães a Quinta do Chão, em Vila Nova de Gaia, que fora de seus pais, Rui de Magalhães e Alda de Mesquita, vizinhos que foram da cidade do Porto. E, uns dias depois, em 4 de junho, nomeia a sua irmã Isabel de Magalhães, na terceira vida do prazo pegado à Quinta do Chão, em Vila Nova de Gaia, junto ao convento de Corpus Christi, foreiro à Sé do Porto, em que ele, Fernando Magalhães, era segunda vida. Esta mesma Quinta do Chão, em Vila Nova de Gaia, portanto, o prazo da Quinta do Chão, em Vila Nova de Gaia, foreiro à Sé do Porto, pelo Arquivo Distrital do Porto, consegue-se perceber a quem teria anteriormente pertencido. E em 11 de junho de 1482, o cabido da Sé do Porto emprasa o chão em Vila Nova de Gaia a Rui de Magalhães, cavaleiro, em primeira vida, por desistência de sua mãe Maria Fernandes. Portanto, aqui aparece-nos a avó paterna do Fernando Magalhães. Mais tarde, em 15 de fevereiro de 1552, Isabel de Magalhães, dona viúva de Álvaro Pereira, portanto, é a irmã em quem ele tinha renunciado o prazo, renuncia à terceira vida no prazo. Portanto, o Fernando Magalhães, que era a segunda vida, tinha nomeado a terceira vida do prazo da irmã, e esta Isabel de Magalhães, em 1552, renuncia à terceira vida no prazo e aceita ser a primeira vida em novo emprasamento, desde logo nomeando a segunda vida em Isabel de Magalhães, filha de seu sobrinho Rui de Magalhães e de sua mulher Isabel de Baião. Mais tarde, isto agora já é um documento muito posterior, a 7 de agosto de 1591, a Isabel de Magalhães, viúva de Simão Correia, portanto, é a Isabel, sobrinha neta do Fernando Magalhães, e sua filha Maria de Magalhães, viúva de Manuel da Rua Carneiro, vendem o prazo do chão a Diogo Leite de Azevedo.
Isto é a documentação que no Arquivo Distrital do Porto, através dos prazos do Cabido da sede do Porto, permitem relacionar familiarmente. Portanto, aqui vimos a documentação do Arquivo Distrital do Porto, que nos permite seguir o percurso da Quinta do Chão na família de Fernando Magalhães. Entretanto, há também outra documentação no Porto, que é numa casa da Rua Nova, portanto, a atual Rua Infantão Henrique, junto ao Convento de Santo Francisco, a Rua Nova ou Rua Formosa, mandada a construir pelo Dom João I, que era o centro dos mercadores, era a grande rua, era a Avenida dos Aliados da época, do século XV, princípio do século XV. E em 4 de junho de 1467, Dom Afonso V confirma e emprasa a Gil de Oliveira, mercador, escudeiro da Casa Real e criado do Infante Santo, e a sua mulher, Maria Fernandes, uma casa na Rua Nova ou Formosa, que houveram de senhoria Esteves. Portanto, isto vem no livro 4 da Além Douro, na Torre do Tombo. Esta mesma casa na Rua Nova, que por um trabalho do José Ferrão Afonso, consegue-se saber qual é exatamente, porque faz parte, é parte da antiga Casa da Moeda virada para a Rua Nova. Mais tarde, a 16 de setembro de 1476, Maria Fernandes vendeu o afloramento da Casa da Rua Formosa ou Nova a seu filho Rui de Magalhães. Esta mesma casa é do Rui de Magalhães, até que em 8 de abril de 1494 o Rui de Magalhães vende as casas a Manuel de Abreu, fidalgo da Casa Real, e que tinha funções na Casa da Moeda do Porto. Portanto, estes são os documentos da cidade do Porto que entroncam nos documentos que o Fernando de Magalhães deixou em Sevilha e permitem-me tentar reconstituir, com base nestes documentos, qual era a família dele. Pedia-se a favor se podiam passar o... Já passou. Já passou. Pronto. Tudo o que está vermelho é aquilo que nos permite extrair a documentação contemporânea. Desculpem, portanto, esta árvore geológica que está ali, não está, mas há de vir a estar novamente, é feita exclusivamente com base na documentação contemporânea do Fernando Magalhães, com exceção de uma irmã que é dita pelos genealogistas, uma Genebra de Magalhães, que dá origem à linha que continua no Porto, na Quinta do Chão. Portanto, essa Genebra de Magalhães, de facto, não está... não há nenhum documento contemporâneo dela que se refira a ela. Portanto, são os nobiliários que dizem que o Rui de Magalhães, sobrinho do Fernando de Magalhães, era filho dela. Entretanto, enquanto não veio a imagem, eu queria agradecer por poder aqui falar de Fernando de Magalhães, coisa que não é possível no meu concelho. Portanto, este espírito de abertura quero realçá-lo e enaltecê-lo, porque, independentemente de tudo, deve ser a verdade que nos move, não é? Portanto, o pai do Rui de Magalhães não faz parte deste filme. Portanto, este filme é o filme montado com a documentação de Sevilha e com a documentação de Porto. O que nós sabemos é que a mãe do Rui de Magalhães chamava-se Maria Fernandes, foi casado com Gil de Oliveira, eram moradores no Porto, ele já é morador do Porto em 1439, é escudeiro fidalgo, criado em Infante Santo, mercador, almutacé em 1448, vereador em 1550, não se consegue saber a data, era vivo em 1467, tem 2 filhos legitimados pelo rei Dom Duarte, tidos de uma mulher do Porto. Não sabemos exatamente quando casou com a Maria Fernandes, sabemos que em 1467, quando lhe é emprazado a casa, eles são casados.
O Manuel Abranches Sobral, que também estudou esta gente, é da opinião, e eu não tenho a certeza, portanto admito que ele possa ter razão, que a Maria Fernandes não seria casada com o pai do Rui de Magalhães. O Rui de Magalhães e a Alda de Mesquita são moradores no Porto, e o Rui de Magalhães casa a segunda vez com a Inês Vaz Moutinho, portanto eles são referidos em 17 de 2 de 1476, o Rui de Magalhães como genro de Pedro Vaz Moutinho. Pedro Vaz Moutinho é mercador do Porto, é da governança da cidade, casou com a Inês Gonçalves. O Rui de Magalhães está no Porto em 1472, é juiz no Porto. Em 1475 é procurador do Porto às Cortes de Évora. Em 1476-77 é procurador da cidade. Em 1477, em 18 de 6, é nomeado juiz da cidade do Porto. Em março e junho de 76 é almotacé. Em março e junho de 88 almotacé. 81 e 82 é vereador da Câmara. Em 81 é procurador substituto. Em 87 e 88 é juiz da cidade. Em julho de 88 é almotacé. Destes filhos, temos a certeza que Fernão de Magalhães é filho destes dois. O Diogo de Sousa está documentado quer na Torre do Tombo, quer também em Sevilha, porque depois da morte ele chega-se a habilitar à herança do pai, do irmão. Parece como Diogo de Sousa e Diogo de Sousa de Magalhães. Este Duarte de Sousa tem piada, porque ele a certa altura deve ter falecido cedo, mas também aparece num documento da Torre do Tombo a cobrar uma dívida que era devida ao Fernão de Magalhães, e ele, com procuração do irmão, vem cobrá-la, curiosamente a Ponte Lima. A Isabel de Magalhães é a irmã a quem ele deixou as coisas, casou já tardiamente, serodiamente, com o Álvaro Pereira, que era de Sinfãs, e deixou já a mulher. E finalmente este Aires de Magalhães, que nasceu no Porto, este sabemos que nasceu no Porto, porque recebe ordens de Evangelho na Arquidiocese de Braga, em Braga, no dia 22 de 12 de 1509. Aliás, uma das razões que me levam a não acreditar, mas é uma questão de não acreditar mesmo, que o Fernão de Magalhães e os seus irmãos não nasceram noutra cidade que não no Porto, é que se eles tivessem nascido ou em Sabrosa, ou em Ponta Barca, ou em Ponta de Lima, é altamente improvável que destes irmãos todos nenhum recebesse ordens menores em Braga, porque a maior parte dos filhos varões, quando chegavam 10, 11, 12 anos, recebiam ordens menores. E eles não nos aparecem, nem o Fernão, nem o Diogo, nem o Duarte. Aparecem-nos mais tarde, um Aires de Magalhães, provavelmente nem sempre as ordens menores eram recebidas na Arquidiocese de origem. Este Aires de Magalhães, dito filho de Rui de Magalhães e de sua mulher Inês Vaz a Moutinha, é dito da Sé do Porto. Sé do Porto, da altura, neste período, só há uma paróquia na cidade do Porto, que é a paróquia da Sé, paróquia Intramuros, não há mais nenhuma. Só depois, uns anos mais tarde, ela é subdividida. E esta é a informação que eu consigo retirar da documentação. Portanto, como referi, tudo o que está vermelho é seguro. Isto aqui, o Rui de Magalhães, de facto, é sobrinho, sabemos-la por documentação da Isabel de Magalhães. Não temos a certeza se é filho da Genebra de Magalhães e do André Afonso Cão, como dizem os genealogistas. Se fosse possível... Pronto. Isto agora, cá temos tudo o que está a vermelho, é tudo aquilo que nos diz a documentação do Porto, que é um todo solidário com a documentação de Sevilha. O que temos aqui para cima, a azul escuro, já é aquilo que se consegue extrair de um outro documento extremamente importante. O Fernão de Magalhães, no seu testamento, define quem herdaria os seus bens, nomeadamente com o acordo que ele chega com os reis católicos. E diz que será uma pessoa do seu sangue que usará, vou simplificar, que usa as armas dos Magalhães e Sousa como ele usa.
e que terá de ser alguém que resida, obviamente, em Castela e que sirva ao rei de Castela. Inicialmente é o Diogo de Sousa de Magalhães que vai para lá. Aliás, desculpem só um interlúdio. Uma das razões porque há este secretismo em relação ao Fernão de Magalhães é que ele traiu a pátria, fez uma viagem extraordinária, mas traiu a pátria, traiu os interesses portugueses e, obviamente, que naquele ambiente de disputa entre Portugal e Espanha pelo domínio dos mares, era difícil alguém dizer eu sou da família de Fernão de Magalhães. E, portanto, tudo isso é esquecido pelos genealogistas, ainda que o João de Barros diz que ele é natural do Porto, o Severino de Faria, em final do século XVI, reafirmam, mas é tudo. A família direta não é conhecida. Não deixa de ser estranho que, tendo o sobrinho Rui de Magalhães, que ocupa também, este Rui de Magalhães, que ocupa cargos na governança da cidade e a descendência dele, ninguém se arroga da família do Fernão de Magalhães. Todos procuram esquecer. Entretanto, há um parente afastado, como disse, o Fernão de Magalhães morreu na viagem, o filho menor morre a seguir, logo a seguir, ainda antes de completar a viagem. Ele, quando saiu, a mulher estava grávida, também não houve descendência por aí. O irmão Diogo de Sousa Magalhães habilita-se à herança e depois não se sabe o que acontece. E em 1567 há um parente, o Lourenço de Magalhães, que vive no sul de Espanha e que se habilita à herança do Fernão de Magalhães. O processo está em Sevilha, portanto, as inquirições estão em Sevilha, no Arquivo das Índias. E isto agora é o passo do que estava a vermelho, que é a base, notariais de Sevilha e os documentos da cidade do Porto, para o resto, que é aquilo que eu consigo reconstituir com o processo de Lourenço de Magalhães. O que é que Lourenço de Magalhães diz? Ele vive em Castela, vive na zona de Jerez de la Frontera, casou com uma senhora castelhana, e diz que é o parente mais próximo do Fernão de Magalhães. E então as inquirições são realizadas lá, primeiro asseverando que ele vive lá, que vive em Espanha, Jerez da Frontera, que é português, que é de Braga. E depois há inquirições cá. Nas inquirições cá é ouvida gente de Braga que reafirma que Lourenço Magalhães nasceu lá. O Lourenço Magalhães viveu em Braga, nasceu em Santa Eulália de Rio Povo, ao pé de Barcelos, se eu não estou em erro. E depois há informações que a inquirição decorre em Ponta Barca e em Ponte Lima. E nessas inquirições de Ponta Barca e de Ponte Lima são ouvidas só parentes, quase só parentes. E isto leva, de facto, a perceber que havia pouca gente que poderia estabelecer uma relação de parentesco entre este Lourenço de Magalhães, de Braga, e o Fernão de Magalhães, do Porto. Onde é que eles vão buscar? Aos parentes de Magalhães daqui, que podiam fazer um encadeamento genealógico. Que podiam dizer em que grau, sabiam que eram da família e podiam fazer a ligação genealógica. E o que é que esses parentes dizem? Dizem que o Lourenço de Magalhães era filho de um pai Rodrigues de Magalhães, que viveu em Braga, que este pai Rodrigues de Magalhães era filho do Rui Paes de Magalhães e que este Rui Paes de Magalhães era irmão do Rui de Magalhães, morador no Porto, pai de Fernão de Magalhães, o do Estreito. O Rui Paes de Magalhães, e dizem mais, dizem que o Rui Paes de Magalhães e o Rui de Magalhães, eu aqui pus um P com um pontinho, Afonso de Magalhães, e pus um P com um pontinho porque, infelizmente, para mal de todos os nossos pecados, o escriba castelhano não disse se ele era Pero, se era Paio. É um P com um pontinho, portanto, só nos aparece o diminutivo. Mas há outro tipo de informação que nos é dada pelas testemunhas. É o grau de parentesco
que cada uma das testemunhas, que são todos, são os Magalhães de, grosso modo, chamados Magalhães de Mato-Bom, e é o senhor da barca, todos eles dizem qual é a relação parentesca que tem com o Fernando Magalhães. E uma das testemunhas é o Manuel de Magalhães, senhor da barca. E o Manuel de Magalhães, senhor da barca, diz que é parente no 4º grau do Lourenço de Magalhães. E este Manuel de Magalhães diz que sabe isso, porque também ouviu ao seu pai, senhor da barca. Portanto, se é parente no 4º grau, os bisavós têm de ser irmãos. Portanto, este P com pontinho, Afonso de Magalhães, teria de ser irmão do João de Magalhães, senhor da Ponta Barca, bisavô de Manuel de Magalhães, que é testemunha nesta inquirição. Também interveia nesta inquirição vários primos de Mato-Bom, nomeadamente um Heitor de Magalhães, e este às ordens menores dele, portanto sabemos exatamente quem são os seus pais, são ordens menores em Braga. Este Heitor de Magalhães é bisneto do pai Rodrigues de Magalhães. Ele também se diz parente dentro do 4º grau do Lourenço de Magalhães. Portanto, é uma questão de fazer as contas. Teremos uma geração em que há um João de Magalhães, um P com um pontinho, Afonso de Magalhães, e um pai Rodrigues de Magalhães, que seriam irmãos, e sendo assim, serão filhos do Diogo Afonso de Magalhães, senhor do Passo Velho de Magalhães. Esta solução tem uma dificuldade à partida, que é o patronímico Pais do Rui Pais. Porque sendo ele Rui Pais, mais facilmente seria enquadrável como filho do pai Rodrigues. Só que neste período, do século XV, os patronímicos já nos pregam muitas partidas, como acontece já em final de XIV. Já é comum o patronímico não ser exatamente um patronímico, mas ser um nome linhagístico que muitas vezes vão buscar não ao pai, mas muitas vezes a um tio, às vezes a um avô, outras vezes a um tio-avô. A situação é mais complicada do que essa e, portanto, eu admito, até prova em contrário, que estando as testemunhas que juram debaixo dos santos evangelhos a dizer a verdade e muitas delas eram de idade avançada e dizem que o conheceram, eu também salientava outra coisa, que o 4º grau de consanguinidade era o grau impeditivo de casamentos familiares. Portanto, em princípio, as pessoas conheciam os seus parentes em 4º grau, que era o grau que obrigava a uma dispensa para casamento. Nada disto é seguro, mas eu tenho de basear em alguma coisa. E parto do princípio que o processo do Lourenço de Magalhães, a inquirição parece-me correta e as pessoas parecem que sabem do que estão a falar. Portanto, é um documento judicial de 1567, bastante próximo de toda esta gente, e eu dou por bom. Depois então pedia o seguinte, que eu já não sei o que é. É muito simples. Eu vou só falar da tese sabrosa, só para falar da tese sabrosa. A tese sabrosa é um disparate. A tese sabrosa é um disparate. Eu descendo de uma família Sousa de Magalhães de Sabrosa. Desde o século XVII, assinam Sousa de Magalhães. É evidente, o meu trisavô ainda era Sousa de Magalhães. É evidente que, criado naquele ambiente, eu nasci em Sabrosa, mas nunca lá vivi. É a minha terra de família. Mas sempre fui criado no Porto. Mas sempre que há Sabrosa, já o vinho era Fernando de Magalhães, a escola é Fernando de Magalhães, e então, nos últimos anos, é uma loucura de Fernando de Magalhães. O que é que se passa? Há um senhor, toda a gente que defende que ele nasceu em Sabrosa, acho que nunca construiu uma árvore genealógica. Porque este senhor, o António Luís Álvares Coelho, senhor da Casa da Pereira de Sabrosa,
Era um aventureiro. Ele nasceu em 1750, mais coisa menos coisa. Rapta uma menina em Provenzende, foi com ela para a Espanha. A coisa correu mal. Mas ele devia ter alguns atributos. Porque consegue um casamento com uma senhora que era da família de Dom Manuel Godoy. E deve ter imaginado que ia dar o golpe da vida. E então o que é que ele faz? Esta é a genealogia que ele apresenta e que se baseia. Ele é filho de uma Quitéria Joaquina Pereira Coelho, neto desta senhora, bisneto deste, por aqui fora. Apresenta um testamento falso, que aparece se eu não estou em erro, é um escrivão dos órfãos da Ribeira de Pena que diz que viu um documento e aquilo aparece para lá em 1690 e tal. No entanto, quer esse testamento, quer depois os outros testamentos, é de gente que não existiu. Eu conheço a documentação toda de Vila Real. Vi todas as matrículas de ordens no Arquidiocese de Braga, a que Sabrosa e Vila Real pertenciam. Conheço toda a documentação dos mosteiros de Vila Real. Não é muita, mas há bastante documentação do século XV e do século XVI. E vi muita coisa na Torre do Tombo. E ando nisto há 40 e tal anos. Posso-lhes dizer que a Dona Teresa de Magalhães não há nenhum documento que se lhe refira. O Luís Teles da Silva de Magalhães e esta Dona Rosa de Castro e Vasconcelos não existiram. Este Francisco Teles da Silva não existe. Este António da Silva de Magalhães e a Dona Francisca Pereira da Silva não existe. Não existem. Por isso simplesmente não existem. Daqui para diante há alguma similitude, acrescentando apelidos, metendo donas, mais Teles, mais Magalhães. O primeiro da família dele que assina Magalhães é ele próprio. Não há nenhum antepassado dele que assine Magalhães. Pronto, eu não quero alongar-me nesta questão, porque se é um disparate completo, não faz sentido. E pronto, julgo que me fico por aqui. Acho que não há mais um slide, para não? Não. Pronto. Agora estou à disposição.